Vocês sabiam que nós podemos ativar a promessa de Deus na nossa vida? De repente você não sabia que você tem esse poder de ativar, né, Nilson? Porque é muito importante as pessoas entenderem isso, porque é uma promessa que foi dada gratuitamente para todos nós. Mas você tem que saber como usá-lo, porque é um poder que Deus nos deu, que é sua promessa, e temos como ativar na nossa vida, mas as pessoas têm que entender essa diferença nisso, que muitas pessoas, elas têm direito de algo, elas nem sabem. E muitas das vezes, com as situações que elas estão vivendo, ela acaba por pensar negativo, e ela vive só pensando naquele problema, ela é negativa em todo o sentido da vida dela. Minha vida não anda, a situação do meu filho, do meu casamento, da minha vida financeira. Tem tantas coisas que a gente vive nesse mundo, né? Todos nós, né? Eu me incluo também, e que nós temos que entender que a promessa de Deus, ela tá aí. Não precisamos pagar, é uma herança que Deus nos deixou. E sabe um pequeno exemplo que a gente pode dar também, que é muito importante? Quando alguém deixa uma herança para alguém, nem todo mundo vai ter acesso àquela herança. Vai ter acesso àquela herança as pessoas que foram destinadas naquele testamento, né? Mas a promessa de Deus, ela é para todos. Para todos aqueles que crê, que assume essa palavra. E se você assume essa palavra, você ativa ela na sua vida, né? Exatamente. Então a pessoa, o que ela vai fazer? Ela não está vendo, a vida dela não está refletindo, vai dizer assim em português? Isso. Não vai refletir aquilo que... Não reflete talvez a realidade do né? momento. Mas ela crê que aquela promessa ela vai se cumprir. E muitas pessoas pensam assim, mas eu não tenho razão para dizer de ser feliz, de comemorar, porque é como se você tivesse que chamar todos os seus vizinhos, família, e você vai fazer uma grande festa e comemorar algo que você nem recebeu. É mais ou menos assim para você entender. É exatamente isso, essa promessa. E o que agrada a Deus é justamente quando a gente se alegra, a gente crê na sua palavra, na sua promessa, mesmo que nossos olhos não vê na nossa vida atualmente, né? Vamos dizer assim, isso. Mas nós cremos. Exatamente. Não é isso, Nilson? Com certeza. Então, é uma coisa muito interessante, porque quando nós falamos de promessa, nós estamos falando de algo que foi feito para se cumprir na vida de alguém. Toda aquela pessoa que faz uma promessa a alguém, aquela pessoa, ela está se empenhando, ela está empenhando ali a palavra dela, esse é o correto. E a pessoa que recebeu aquela promessa, ela fica na espera, normalmente ela fica na expectativa de ver aquela promessa se cumprir. Todos nós somos assim. O grande problema é que uma pessoa, quando ela espera por uma promessa, ela pode, no meio do caminho, duvidar daquela promessa e acabar até mesmo deixando de acreditar, achando que ela nunca vai acontecer ou que talvez ela não é nem digna de receber aquela tal promessa. Sobretudo quando essa promessa vem de Deus. E a promessa de Deus, ela é como uma herança, na verdade, né? Você falou da herança, e aí, sobretudo, a herança, ela é algo que quando alguém tem o direito de receber, ela não precisa pagar para poder ter acesso a uma herança. Todas as pessoas cujo nome delas estão escrito no testamento ali, aquela promessa já é dela, não é verdade? Ela já é, na verdade, herdeira daquilo que foi prometido. Então, ela se mantém tranquila porque ela sabe que aquilo já é dela. Ora, é assim que Deus também espera de cada um de nós. Essa promessa, essa herança, ela precisa ser ativada na vida de muitas pessoas, porque há muitas pessoas, Deuseni, que elas não sabem que elas têm esse poder de ativar as promessas de Deus na vida dela. Ela sabe que tem uma promessa, ela sabe que Deus quer o melhor para ela, ela sabe que Deus quer curar, libertar, prosperar, abençoar, salvar, transformar o casamento. Mas por que muitas pessoas, mesmo sabendo que tudo isso é verdade, porque Deus é poderoso, mas porque muitas das vezes as pessoas não veem isso acontecer em suas vidas? Porque o que falta é as pessoas se posicionarem para então elas
verem essas promessas, elas verem essa herança também acontecer em suas vidas. E uma das coisas que nós queremos ajudar você aqui hoje, nessa mensagem, é que isso é possível quando nós aprendemos a ativar essa promessa. Quando nós ativamos essa promessa na nossa vida, isso significa que as pessoas, elas precisam aprender a agir como se aquela promessa já estivesse ali acontecendo na vida delas. Às vezes, Deusine, é muito mais fácil as pessoas viverem tristes, amarguradas, elas reclamam, né? Nós, seres humanos, nós temos essa tendência de reclamarmos de tudo, de olharmos para toda a situação e vermos somente a negatividade ali. Mas quantas pessoas aprenderam ou entendem a importância que, independentemente da situação, da circunstância que elas estão vivendo, elas celebrarem a vitória delas, celebrarem o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas. Tá aí, isso é uma chave, isso é um grande segredo, isso é muito importante saber, entender, porque é isso que faz ativar na nossa vida as promessas de Deus. E ela assume, né, Nilson? Quando ela sabe que tem uma promessa, ela assume na vida dela, ela crê e ela confessa. Porque quantas pessoas estão confessando a derrota, como você deu um exemplo? Exato. Confessando um monte de, mas minha vida não sei se vai mudar. Ela começa a reclamar. Em vez de você viver nessa situação, você muda de direção. Você confessa agora, você celebra, né, que a vitória é uma promessa, então você se alegra. Poxa, eu sei que vai se cumprir. E eu não estou falando aqui de uma pessoa que está prometendo algo. Um homem simplesmente. Estou falando de Deus, né? Deus não falha. Então, Ele é fiel à sua palavra. Agora, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que assumir essa promessa na minha vida, eu tenho que confessar. E você sabe que o louvor que agrada a Deus, nós podemos cantar músicas lindas para Deus, né? O louvor, exato, o verdadeiro louvor que agrada a Deus é justamente você assumindo, ativando essa promessa na sua vida. Confessando, né? Confessando. Porque imagina como é que Deus não se agrada quando Ele vê uma pessoa que crê na palavra dele e ela assume, ela fala, não tem problema, eu estou vivendo essa situação, mas Deus prometeu, não tem problema. E não é somente, desculpa, Deus, e não é somente a pessoa cantar, louvar quando tudo vai bem. Porque isso é muito fácil. É muito fácil. Não é verdade? É muito fácil quando as pessoas estão vivendo momentos de conquistas, momentos de sucesso, deu tudo certo ali para ela, o que ela fez, né? Ela fez, por exemplo, um concurso, ela passou no concurso, então ela vai celebrar, ela passou de ano, ela conseguiu ali um emprego, ela conseguiu ali um resultado que ela esperava, então ela fica muito feliz, ela começa a cantar, ela até agradece a Deus. Mas será que as pessoas também conseguem cantar, celebrar no momento em que ela não está vendo resultado positivo nenhum na vida dela? Será que as pessoas elas conseguem agradecer a Deus por algo que elas ainda não receberam em suas mãos? E olha só como é que são as coisas. É algo invisível que você não vê e isso não é uma coisa natural. O natural é você ver e você se alegrar por algo que você consegue tocar. Mas o sobrenatural é aí que entra Deus, né? Uhum. Você não vê, mas você crê. Isso é celebrar, isso é ativar a promessa de Deus. Você não vê, mas você crê. Você celebra. Então você se alegra por algo, é como eu dei um exemplo de uma festa. Imagina, não tem sentido. O natural não tem sentido eu chamar alguém na minha casa, festejar algo que eu não tenho, nem tenho ainda em mãos. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, alegre por ter em mãos, né? É como se fosse um exemplo de você não tocou, como se fosse uma mãe, né? Ela tá grávida, ela sabe que ela tá grávida, a criança mexe, mas ela não tá com a criança no braço, né? Ela se alegra já que ela sabe daqui a 9 meses. Ela vai ser mãe. Ela vai ser mãe. Então, a promessa de Deus, ela tem que ser ativada justamente com esses olhos espirituais, que é algo sobrenatural, não é algo natural. O natural você vai saber já, eu vou passar o concurso, hoje é meu aniversário. Então é algo natural, mas algo que você não vê. Então por isso que nós estamos aqui, como nós estamos, o nosso canal fala sobre o contenido espiritual e familiar,
É justamente isso, de repente, né, as pessoas estão passando um momento difícil na família, na vida sentimental, com os filhos. Estão esperando acontecer esperando mudança, elas não a mudança veem. e não vê, e ela começa a reclamar. Desanimar. Né? Então Deus quer que você mude esse quadro da sua vida, só você pode. Só você pode fazer isso, então você vai ativar. Então alegre-se, festeja pela fé, né? É sobrenatural, porque não é uma coisa natural, né? E isso, nós temos, por exemplo, né, Jeremias, por exemplo, ele traz uma mensagem ali para o povo, mostrando aquilo que ia acontecer no futuro, mas, na verdade, a realidade do povo era uma realidade de, podemos assim dizer, de tristeza. Ninguém tinha motivo de celebrar, de cantar, porque eles estavam no cativeiro. Eles estavam ali como escravos, né? Eles tinham sido levados em exílio para a Babilônia na época. Porém, a palavra que veio foi para eles fazer assim, alegrai-vos. Alegrai-vos porque o Senhor, com a mão forte, vos tirará, né, desse cativeiro, vos fará voltar na olha a terra. promessa, olha a promessa. Entende? Né? Então, quer dizer, como é que é possível uma pessoa se alegrar no momento de dificuldade, onde está tudo difícil, onde a condição daquelas pessoas eram, na verdade, uma condição na qual elas, aparentemente, aos olhos humanos, né, chorar, reclamar, até duvidar de Deus, até se perguntar assim, por que o Senhor permitiu isso? É o que muitas pessoas fazem. Deus permitiu isso, Deus que criou essa situação, esse problema na minha vida. Mas, na verdade, há uma herança, há uma promessa que Deus colocou diante de cada um de nós, diante de mim, diante de você, para o seu casamento, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida espiritual, sua vida emocional, para tudo aquilo que você deseja ver mudar. Mas nós precisamos nos posicionar como pessoas que verdadeiramente cremos que essa promessa não vai falhar. Aliás, é isso que nós encontramos na Bíblia. Se você crer na Bíblia como a palavra de Deus, se você crer, por exemplo, porque você precisará crer que esta palavra vem de Deus. Porque quem fez a promessa é fiel. E está aqui escrito, você pode olhar aí agora no seu aparelho junto com a gente aqui, está escrito assim, guardemos firme a confissão da esperança. O que é esperança? É você esperar por algo que você ainda não viu acontecer na sua vida. É você esperar por algo que você deseja ver acontecer. E quantas pessoas estão esperando algo em suas vidas? Se você não tem esperança, então você não tem motivo para viver, você não tem sonhos, você não tem objetivos, você não tem projetos na sua vida, porque se há uma coisa que nós temos que guardar firmes, é a esperança. A esperança é para manter dentro de você, sabe, uma certeza, uma confiança. Por exemplo, né? Nós aqui falamos sempre de relacionamento. Nós sabemos que há muitas pessoas que o maior desejo, a maior esperança que ela traz dentro dela é de um dia poder se casar. Mas não é se ajuntar somente com alguém que ela quer tentar a vida. Não, eu falo casar, construir uma família. Ter ali uma família sólida, né? Um casamento sólido. Ou talvez as pessoas que já estão casadas, elas amam, elas se amam, mas elas não são felizes. A esperança que talvez você tem é de ver o seu marido, sabe, reconhecendo o quanto você é importante na vida dele. Ou você, marido, vê a sua esposa reconhecer o quanto você é importante na vida dela. Talvez a esperança de uma mãe, de um pai, é ver o filho livre das drogas. Imagina aquele filho, aquela filha, aquele rapaz, aquela moça que tem tudo, que tem um potencial, é inteligente, mas ela se perdeu, né, nas drogas, nos vícios. E a mãe, o pai, ela tem esperança ali, poxa, de ver o filho dela livre daquela vida errada, daquele mundo sombrio de destruição. Então, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar.
Pois quem fez a promessa, ele é quem, Deus? É Deus fiel. Quem fez a promessa é fiel. Então, como nós falamos aqui no começo desse vídeo, toda promessa, ela é algo que se espera ser cumprido em nossas vidas. Por isso que Deus está aqui garantindo, não é? Quem fez a promessa é fiel. Mas você vê aqui que tem duas coisas importantes para entender. Guardemos firme a confissão da esperança. Quer dizer, você tem que guardar firme isso. Você não pode deixar que isso seja roubado das suas mãos, do seu, né, dessa crença que você tem, porque isso pode ser roubado. Por isso você tem que guardar. Quando é algo de valor, você tem que ter muito cuidado para guardar aquilo, para aquilo não se perder. Que a esperança pode se perder. A esperança ela pode né? se perder com o tempo. Por isso que essa promessa, ela tem que ser ativada todos os dias. Porque todos os dias nós vamos enfrentar situações diferentes, até mais difíceis. Às vezes um dia foi mais ou menos, outro dia vai ser ainda mais difícil. Mas não perca a esperança, quer dizer, guarda firme a confissão, quer dizer, confesse. Você tem que confessar, você não pode se esmorecer, você tem que ficar firme. Porque do outro lado, Deus, ele não vai Ele deixar, não tem problema, né, de ele não cumprir tem problema de aquilo. cumprir. Da parte de Deus vai se cumprir. Mas, por isso que ele fala, guarda firme, né, a confissão da esperança, sem vacilar. Quer dizer, eu posso falhar, né? Posso desviar daquele propósito, mas se você guardar firme, não, eu vou guardar isso aqui, eu vou manter isso dentro de mim, eu não vou perder essa esperança. Então, Deus vai cumprir, porque já está cumprido. Ele falou, quando tudo está consumado, quer dizer, já foi cumprido. Na verdade, por isso que ele fala aqui, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quer dizer, o que a gente entende? Que a promessa, ela se tornou uma herança. Ele é fiel, não tem como falhar. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é o nosso cuidado? Primeiro, de manter firme a confissão dessa esperança sem vacilar. Ou seja, como você bem lembrou, de não deixar perder, morrer essa esperança. Porque, às vezes, o tempo ou a circunstância, as situações que muitas das vezes acontece à nossa volta, na nossa própria vida, porque todos nós, como você disse, todos os dias, nós enfrentamos situações para que a gente, então, perca a esperança e deixemos de crer nessa promessa. Então, nós cremos o quanto é importante aprendermos a ativar todos os dias as promessas de Deus em nossas vidas. E como nós fazemos isso? Nós precisamos aprender a celebrar, não somente quando as coisas já aconteceram, mas antes mesmo delas acontecerem em nossas vidas. Nós precisamos aprender isso. Eu sei que é uma decisão, uma atitude que não é fácil, porque imagina a pessoa estar ali olhando para aquela situação tão difícil, aquele problema que parece que nunca vai se resolver, mas ao contrário dela chorar, reclamar, ela vai dizer, ó Deus, obrigado pela vitória que o Senhor já me deu, obrigado pela transformação do meu casamento, obrigado pela mudança da vida do meu filho, obrigado pela porta que o Senhor já me abriu, obrigado pela cura que o Senhor já me deu. Isto é você celebrar. E você vai ver que isso vai trazer para dentro de você uma força tão grande, a sua visão vai mudar em relação à sua vida, em relação aos seus problemas. Você vai começar a se curar no seu emocional, dessa tristeza, dessa amargura, dessa angústia, dessa ansiedade, e você vai colocar em prática aquilo que Deus espera de que cada um de nós aprendemos a pôr em prática, que é a nossa fé, ativando assim então as promessas dele em nossas vidas. E você sabe nisso, aonde essa pessoa estiver, onde nós estivermos, Deus será conosco, porque essa promessa foi ativada. Não importa o lugar árido, o deserto, aonde você estiver. E nem quem ela é. Nem quem ela é, porque você não vai mais depender da circunstância, você não vai depender se o dia amanheceu sol, se amanheceu chovendo. O dia para você vai estar sempre bom. Essa promessa, quando ela é ativada na nossa vida, a gente não depende de mais nada. Nós dependemos só de Deus, da promessa dele, porque a gente sabe que ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele é a gente fiel. vai lembrar, ele é fiel. Ele é fiel. Né? Hoje não tem sol, ele é fiel.
Amanhã teve chuva, ele é fiel. Então Deus será sempre Deus. Nunca esqueça disso. Deus, ele será sempre Deus, independentemente da circunstância. Agora, a única diferença que vai fazer que essa promessa seja ativada é você crer. Você tem que guardar firme essa promessa, você tem que guardar. Você não pode deixar que essa promessa você venha duvidar dessa promessa. Nunca duvide da palavra de Deus. Você pode duvidar até dos homens, porque os homens são falhos, de repente você viveu uma situação e você diz, poxa, eu não confio mais na promessa das pessoas. Mas Deus não é como um homem. Então ele não vai falhar. Ele é fiel à sua palavra. Deus, ele se preocupou sempre de ser fiel à sua palavra. Ele deixou bem claro registrado na sua palavra, não é nisso? É verdade. Ele é fiel. Então, independente da circunstância, não pensa que, se eu tivesse em tal lugar seria muito bom. Se eu tivesse nessa situação seria muito bom. Se de repente eu tivesse muito dinheiro, seria tudo diferente. Não pensa assim. Isso é você viver natural. Isso é uma coisa muito mais natural. Mas isso aqui é algo sobrenatural, que só Deus pode fazer, ativando essa promessa na sua vida, se você crer. É verdade. Não é verdade? E não se esqueça que essa promessa, ela é uma herança. E Deus incluiu você também. É isso mesmo. Deus incluiu você também. Você não está excluído dessa promessa. Você também faz parte. E Deus quer que você veja se cumprir na sua vida aquilo que Ele tem prometido. Claro, você vai precisar fazer a sua parte. Quando ele diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Ou seja, você vai precisar assumir que verdadeiramente essa promessa, Deus, ele nunca vai falhar, ele vai cumprir na sua vida. Nós esperamos que essa mensagem possa ter ajudado a ativar a sua fé, ativar dentro de você essa importante decisão para que você, a partir de hoje, ao invés de você alimentar tristeza, amargura, dúvida no seu coração ao seu respeito, ao respeito de Deus, a respeito da sua vida, você possa então alimentar a esperança e guardar firme, essa confissão dentro de você e aprender a celebrar. É isso mesmo, não é algo que você vai fazer somente por fazer, mas fazer verdadeiramente, de todo o seu coração, agradecer a Deus, mesmo se você ainda não viu acontecer aquilo que você espera, mesmo quando você olhar para a sua vida e a realidade é outra naquilo que você esperava, mas você agradece a Deus pela sua vida não ser mais aquilo que você vê. Então você agradece a Deus pela vitória, pela mudança, pela transformação, pela situação que já mudou na sua vida. Então, nós temos a certeza que Deus, ele vai fazer na sua vida se cumprir as promessas dele, porque ele é fiel. Então, agradecemos a sua atenção, você que do começo ao fim permaneceu aí assistindo esse vídeo, e se ele ajudou você, então passe adiante também esse ensinamento, passe adiante também para aquelas pessoas que precisam ser fortalecida para que a promessa que Deus fez também a elas venham se cumprir em suas vidas. Agradecemos a você também por estar inscrito no nosso canal, você que hoje está aqui pela primeira vez e você tomou também a decisão de se inscrever no nosso canal ou compartilhar com os amigos. Agradecemos tudo que você tem feito aqui nesse canal, porque você tem ajudado a crescer aqui, desenvolver esse trabalho que temos realizado, tá certo? Bom, eu creio que essa mensagem de hoje ajudou a todos, como nos ajudou também. Com certeza. Temos que ativar sempre essa promessa na nossa vida, né? E Deus vai agir, fazer a parte dele, que já é feita, né? Deus já concretizou a palavra dele. E foi um grande prazer estar com vocês aqui. Espero que ajudou a todos. E vamos estar aqui na próxima semana, né, Nilson? Isso mesmo, aqui no nosso canal, no nosso conteúdo aqui. E esperamos que você esteja conosco mais uma vez também, tá bom? E que traga outras pessoas também. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e não se esqueça, vamos ativar as promessas de Deus, porque elas são verdadeiras. Deus é fiel. Deus abençoe.